A Enterprise encontra um planeta desconhecido em meio à vastidão de um deserto estelar. Então um estranho alienígena tenta fazer contato com a nave e sequestra Kirk e Sulu em The Squire of Gothos, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, esse episódio, The Squire of Gothos, é uma história extremamente criativa, praticamente ficção de fantasia, né, em vez de ficção científica, escrita pelo Paul Schneider, um roteirista com o qual já estamos familiarizados, porque afinal de contas ele escreveu basicamente um dos primeiros grandes clássicos de Jornada nas Estrelas, que foi Balance of Terror. E se naquele momento ele estava fazendo uma história de guerra, nesse ele quis fazer uma história anti-guerra. E toda a trama se volta para mostrar como a guerra pode ser uma infantilidade, e a própria personalidade do Trelane, aquele alienígena super poderoso, e o fato de que ele é no fundo, uma criança, como é revelado no final, caminha para mostrar esse lance da infantilidade da guerra. E claro, com uma pitadinha de referências de outras obras da literatura e do cinema. Nesse caso, a parte final do episódio foi inspirada num conto chamado The Most Dangerous Game. Foi um conto escrito pelo Richard Connell, um escritor americano, e que também foi adaptado para o cinema algumas vezes, e basicamente conta a história de um caçador, de grandes presas, que decide que perdeu a graça caçar grandes presas e passa a perseguir um humano. E aí vem toda aquela história, a trama final do episódio, com o lance da caça, e o Kirk propondo essa solução para o Trelane, e o Trelane gostando da ideia de fazer uma caçada atrás do Capitão Kirk. Essa é uma história que, claro, nasceu da mente do Paul Schneider, um roteirista muito bom, mas ao mesmo tempo um roteirista que costumava atrasar na entrega dos seus trabalhos, não era muito pontual, e não foi diferente nesse caso aí, também atrasou um pouco para entregar o roteiro final, e ele até manda uma carta dizendo: olha, desculpa ter demorado, mas é porque eu demorei para aceitar como eu deveria escrever isso, e até eu entender que eu só podia escrever da forma mais selvagem, mais maluca possível, porque é uma história que tem que ser divertida e energética desse jeito. Chegou lá na equipe de Star Trek e, de fato, todo mundo gostou da história, gostou muito da premissa, a despeito dela ser mais fantasiosa do que costumavam ser os primeiros episódios da série, mas todo mundo gostou, estava na mesma veia do anterior, do Shore Leave, uma coisa mais fantasiosa, mas ao mesmo tempo muito divertida e muito rica em ação, em dinâmica. E eles bancaram a história, só que falaram: olha, precisamos baratear. Então tinha algumas coisas, isso acontecia com praticamente todos os episódios de Jornada nas Estrelas, A ideia era maravilhosa, mas como você faz ela caber dentro do orçamento? Aconteceu com esse. Então, por exemplo, o Paul Schneider escrevia que o Kirk e o Sulu eram transformados em estátuas de mármore. Aí falaram: bom, como é que nós vamos realizar essa estátua de mármore? É melhor, na verdade, se a gente pegar e fizer joga uma luz em cima dos caras, e essa luz eles fingem que são estátuas, e depois a gente joga outra luz e põe um efeito sonoro e pronto, transformamos em estátua. É mais eficiente assim, é mais barato desse jeito, e assim foi feito. Para variar, são aquelas soluções que são encontradas em Jornada nas Estrelas para baratear um episódio. Da mesma maneira, aconteceu com os cenários, O roteiro original pedia muitos cenários, a perseguição entre o Kirk e o Trelane era mais intensa, envolvia mais paisagens, E basicamente o que a equipe fez foi: vamos reduzir, vamos diminuir, vamos encolher e vamos tornar ela mais factível. O próprio Roddenberry enfatizou com o Paul Schneider: olha, vamos focar mais na dinâmica entre os personagens do que em cenas grandiosas que a gente não tem como pagar, elas não são filmáveis. E assim também foi feito. E no final das contas houve uma espécie de mesa redonda ali entre os roteiristas, entre a equipe criativa da série, a equipe fixa, em que todo mundo deu ali o seu pitaco. Então, Gene Roddenberry, Bob Justman, Gene Kuhn, o produtor, e o Steven Karabatsos, que era o editor de histórias, e de uma maneira informal, porque ela não tinha um cargo oficial ali na equipe criativa, a DC Fontana, que mais tarde iria se juntar assim à equipe criativa, mas por enquanto ainda era só a secretária do Gene Roddenberry. Já havia escrito o estranho Charlie, o Charlie X, e foi convidada a dar também seus pitacos. Algumas mudanças no roteiro foram
tornar o Kirk mais ativo, fazer com que ele, de alguma maneira, desafiasse o Trelane mesmo no final, e aí surgiu aquela sequência de tirar a espada da mão dele, quebrar a espada e tudo mais, e tentar dar uma chance do Capitão se defender a despeito daquele drama todo. E, claro, também houve alguma economia aí nas estátuas das criaturas, que seriam as criaturas caçadas pelo Trelane. A gente vê, inclusive, o monstro de sal do episódio The Man Trap aparece ali. Eles pegaram os trajes, esses trajes de monstros que já tinham sido criados para outros episódios e colocaram lá para fazer figuração. No cenário, aquele cenário do Trelane, que trouxe muito orgulho para Matt Jeffries, o designer de produção da série, que criou a Enterprise, né, internamente, externamente, e era responsável pela criação de muitos dos cenários da série original aí nessa primeira temporada. E o que ele fez foi, basicamente, construir um cenário que era um cenário que a câmera podia dar 360 graus no cenário, uma coisa muito incomum. Normalmente você tem uma quarta parede ali que não existe, que é onde o pessoal posiciona as câmeras e tal, mas esse era um cenário realmente fechado. Se você desse 360 graus ali na sala de recepção do Trelane, você sempre teria uma situação de cenário, e é por isso ele tinha um especial orgulho desse cenário que ele preparou. Uma das curiosidades é que no roteiro original, claro, não havia a ordenança Teresa Ross, era a ordenança Rand, né, que não se sabia quando o episódio começou a ser desenvolvido que ela não estaria mais participando da série. Tanto que você vê, tem umas cenas ali entre o Trelane e o Kirk, em que o Kirk demonstra bastante ciúme, e isso é basicamente porque foi escrito pensando mais na ordenança Rand do que na ordenança Ross, que depois serviu só como substituição. O papel ficou essencialmente o mesmo, só trocaram a atriz pela Venita Wolff. Outra coisa que causou confusão aí nesse episódio foi o fato de que a NBC recebeu o roteiro quando faltava apenas uma semana para a data de filmagem e não havia recebido antes o argumento da história, né, a premissa da história para aprovação. E de novo, o Stan Robertson, que era o executivo que fazia a interface entre a NBC e o pessoal da Desilu e o pessoal de Star Trek, deu um toque de que, olha, isso é muito perigoso, de repente vai bater um roteiro aqui, a gente vai recusar, e aí vocês vão estar bem encrencados, isso não pode acontecer. E na verdade a gente vê que nessa fase da produção, enquanto o Gene Roddenberry estava entregando, passando a bola para o Gene Coon nesse aspecto, houve um pouco daquele deixa que eu deixo, né? Quer dizer, Gene Coon achou que o Roddenberry ia continuar lidando com a NBC e o Roddenberry achou que o Gene Coon ia assumir essa função, e teve alguns episódios aí que causaram algum tipo de problema nesse sentido. Esse foi um desses. A NBC ficou meio irritada, mas ainda assim o argumento era muito bom, né? A história era muito boa, e eles pediram apenas alguns reparos, algumas modificações. Não gostaram em particular do final, acharam que aquele negócio do Trelane ser uma criança não ia colar direito, o público não ia entender, mas claro, hoje a gente assistindo, a gente sabe que funcionou maravilhosamente bem. Também é interessante destacar como era importante para a produção da série tornar esse episódio um discurso de união internacional, né? Tanto que nós temos a aparição do Tenente Dessert, que é francês, né? Interpretado pelo Michael Berrier, e temos o Tenente Jäger, que é alemão, interpretado pelo Richard Carlyle. Quer dizer, havia uma intenção ali, sobretudo no encontro com o Trelane, que era digamos, um defensor ali das guerras, das batalhas, das divisões, dos estandartes, né, dos conflitos entre humanos, que aparentemente eram uma paixão dele. Era importante mostrar que a Terra estava unida. Então você junta o Sulu, que tem origem oriental, o Dessal, criado para esse episódio, o Jäger, põe o Kirk, mistura tudo, bate com o Spock, pronto, temos aí um mix internacional. Mais adiante temos a Uhura também aparecendo lá, e a Teresa Ross, além do Dr. McCoy. Então, quer dizer, temos um bom conjunto aí de representatividade importante na mensagem desse episódio. Essa cena do julgamento é muito curiosa, porque foi uma das que causaram atrasos à produção. Estava no roteiro que o William Campbell, que é quem interpreta o Trelane, por sinal, interpreta maravilhosamente, uma escolha brilhante, que veio do Gene Coon, na verdade, o diretor Don McDougall e o
e o Joe D'Agosta, que era o cara do elenco, eles queriam outro ator. Mas quando o William Campbell, que já tinha trabalhado com o Gene Kun, foi lá para uma leitura, eles falaram, poxa, é esse mesmo, tem que ser esse. Mas enfim, nessa cena do julgamento, estava escrito no roteiro que ele precisava usar uma peruca. E aí trouxeram uma peruca francesa da época errada, do jeito errado. Ele falou, não, com essa peruca eu não vou filmar, o William Campbell falou. O Shatner estava irritado com os atrasos e contestou. Falou, não, pô, filma aí, não faz diferença, não muda nada. E no final das contas, o que aconteceu? O diretor ficou com medo de se meter numa briga entre um ator convidado e o protagonista da série e decidiu que ia pegar e chamar o Gene Kun no cenário para ele decidir. E o Gene Kun foi chamado e falou, não, William Campbell tem razão, tragam a outra peruca. Isso atrasou a produção. Também atrasou a produção a briga final entre o Kirk e o Trelane, porque originalmente no roteiro o Trelane não devia cair no chão nenhuma vez, mas o William Campbell sentiu que isso era necessário para dar dinâmica à trama e se jogou no chão num determinado momento e deslocou o ombro. E aí teve que colocar o ombro de volta, chama médico, vai ver e tal, não sei o que, também atrasou. Então um episódio que era para ter sido filmado em 6 dias, acabou filmado em 7. Para o desespero completo do Bob Justman, que estava ali contando os centavos, e a essa altura, com esse atraso, com esse estouro de orçamento, já havia sido perdido todo aquele ganho que eles tinham conseguido com The Menagerie, com a economia de usar o episódio piloto recusado como parte de um episódio duplo. Acabou a economia, já estavam no vermelho de novo, por conta desses atrasos aí que ocasionaram mais uma vez o estouro do orçamento do episódio. Um aspecto curioso é que o pai do Trelane, que aparece aí, a voz dele é do James Doohan, o ator do Scott. E justamente foi uma escolha que eles fizeram porque o James Doohan ia aparecer muito pouquinho no episódio e eles mais uma vez queriam tirar o Scott para questão de economia e falaram, não, bom, faz o Scott e faz essa voz aí, que aí compensa e vale a pena a gente te pagar o teu salário pelo episódio. E foi assim, o James Doohan dá a voz e dá o tom final. Agora, com esses atrasos todos, você pode imaginar que o Don McDougal, que havia sido contratado como diretor desse episódio, não teve uma chance de voltar. Mas não há dúvida de que é um episódio muito divertido, muito interessante e muito influente na história de Jornada nas Estrelas. Seria muito difícil não aceitar a ideia de que o Trelane, de alguma maneira, inspirou o Gene Roddenberry a criar o Q lá na Nova Geração. A gente vê vários paralelos mostrando a importância transcendente deste episódio de Jornada nas Estrelas.